Eu queria ouvir de vocês o que vocês acham que significa complexidade. Qual é, assim, uma definição? Como é que você descreveria? Características de um sistema complexo. O que é complexidade para vocês? E aí, já vamos bater bola em cima desse assunto, para que a gente possa evoluir. Olha, o Rodrigo está dizendo que ele acredita que seja medido pela quantidade de independência de tarefas. A Ana já está dizendo... Interdependência de tarefas. Interdependência. A Ana já está dizendo que... Essa é outra coisa. É outra coisa aqui, depois a gente fala com você, Ana. O Wender está dizendo, ó, pode ser nível de dificuldade ou detalhamento para chegar a um resultado. Interessante, né? Assim, o que o Rodrigo falou sobre quantidade de interdependências, aí tem duas coisas interessantes. Primeiro é a quantidade. Para ter uma quantidade de ligações, eu tenho que ter a quantidade de elementos. Né? Então, quanto mais elementos no sistema, mais complexo fica, ainda mais porque esses mudam. É que nem uma equação multivariável. Né? Assim, quando você tem muitas variáveis, variável justamente quer dizer isso, né? Varia. Então, agora, nesse momento, vamos dizer que você tenha 10 elementos. Cada um está em estados. E você está conseguindo entender a situação. Daqui a uma hora, esses 10 elementos já estão em outros 10 estados. E aí a tua situação é totalmente diferente. Então, essa mudança, constante modificação, dinamismo entre os elementos, com certeza afeta muito a complexidade. Né? Então, outra coisa é esse número de elementos, né, pegando esse gancho, vamos pensar num sistema. Definição de sistema. Um sistema, o número de variáveis, né? A gente acabou de falar de variáveis aqui, né? Então, e o Marcelo entendeu a necessidade do cliente, então a gente já vai chegar lá também. Isso, com certeza é uma variável. Então, o cliente hoje quer uma coisa, amanhã ele pensa que quer outra coisa, e no meio do caminho ele muda de ideia. O ambiente também, que é outra variável, acontece de mudar, e você está sempre em constante dinamismo, né? Em constante mudança. Você não tem uma situação estável. A instabilidade, que é a incerteza, você não tem certeza que a coisa vai continuar daquela forma sempre, né? Então, em ambientes muito voláteis, aliás, tem uma sigla muito usada hoje em dia, né? Que é o VUCA. VUCA. Isso. VUCA. VUCA. Eu até fiz um slidezinho aí para mostrar isso, mas vamos mostrar para ver o que acontece. Né? Vamos estrear aqui essa coisa do... Vamos ver se vocês estão vendo aqui. Pessoal, né? digam um oi para a gente aí se vocês estão conseguindo ver o que a gente está mostrando na tela. Né? O slide aí, papo certo, complexidade, como lidar com ela. É um slide. Digam para a gente, por favor, se vocês estão conseguindo, ver. Então, está aí essa VUCA. O pessoal está vendo, o Natan, a Ana, todos estão vendo. Então, volátil, V de volátil, U é de uncertain, que seria o incerto, né? Incerteza, o C de complexo e o A de ambíguo, né? Então, a gente só tem, se fosse em português, ia ser VICA, né? Mas o VUCA está sendo muito divulgado porque o nosso ambiente está assim, né? Os nossos tempos estão cada vez mais, a coisa está acontecendo e a ambiguidade, a incerteza. E, inclusive, eu brinco assim com o pessoal que fala assim, eu tenho uma outra sigla que é a MUVUCA. Muvuca. A muvuca é quando está muito VUCA, né? Muito volátil, né? Então, assim... Bota para lá. E aí, vamos voltar aqui e conversar. Então, assim, depois eu vou mostrar outras coisinhas ali, só para ilustrar, mas esse é o ambiente que traz a complexidade, aumenta a complexidade dos nossos projetos, né? Então, nós temos isso. Nós temos também essa mudança cultural acontecendo o tempo todo, nós temos, enfim, as necessidades vão mudando, então a complexidade fica se baseando aí nesses elementos, né? Agora, está falando sobre sistema, né, Rodrigo? Então, sistema, o que é um sistema? Um sistema é quando você junta vários elementos e cria algo novo. Cria alguma coisa, né? Sim. Então, assim, uma coisa que a gente está mal acostumado, né, vamos dizer, o gerente de projeto hoje em dia, ele pensa em EAP, né? Então, assim, nós aprendemos a fazer... Quase que automático isso. Então, assim,
Você vê um projeto, você já quer decompor ele em partes menores para poder gerenciar ele de uma forma mais fácil. E é uma técnica importante, né, porque senão fica difícil mesmo você gerenciar o todo sempre, e é mais fácil você estimar um pedaço, você controlar um pedaço, e aí aos pedacinhos, mas isso é uma técnica reducionista, né? Simplifica algo complexo. O problema é que a gente esquece de que a soma das partes, no caso do nosso EAP, não é igual ao todo. No entanto, o EAP tem essa definição. Se você somou aqui tudo, você tem o teu projeto. Nesse modelo simplista, sim. Mas, na realidade, a gente não tem isso, né? Então, se você tem um carro como um sistema, e você junta motor, roda, assento, enfim, tudo que ele precisa para ser inteiro, o comportamento das peças juntos, quando você liga o carro, é uma outra coisa. O resultado ele só consegue ser sentido com o sistema todo completo, e é um resultado que você não consegue prever direito quando você está só olhando as partes. Sim. Então, essa incerteza de como vai funcionar tudo junto, quando você ligar tudo, traz uma complexidade à situação, né? Até aí tudo bem, gente? Estamos alinhados com essa ideia da complexidade? Muito bem. E aí, como lidar com ela? Quando você encontra uma dificuldade, quando você... a gente geralmente tem o hábito de, baseado em sucessos e fracassos passados, agir de uma certa forma sempre. Ou seja, se eu tenho um martelo na mão e eu sou bom de martelo, eu vou martelar tudo que aparece na minha frente, né? Então, pegar a experiência de algo que você já viveu dentro de um projeto, dentro de uma situação, e aplicar aquilo numa situação semelhante depois. É normal que a gente faça isso, né? Porque a gente o resultado das nossas experiências, né? Claro. Agora, nem sempre a gente entende a situação da maneira certa. E aí eu queria trazer para vocês justamente um framework para a gente lidar com complexidade, lidar com as situações atuais, que é chamado Cynefin. E aí, na verdade, se escreve C-Y-N-E-F-I-N. Então, assim, parece Cynefin, mas na verdade se fala Cynefin. Cynefin, se você quiser ficar bem chique, assim, um bate-papo de bar, você fala, você conhece a framework Cynefin? Né? E é do galês, né? Então, assim, quem bolou isso foi um galês, claro, trabalhava na IBM, né, o Dave Snowden, e isso já tem um tempão, né? Eu achava que isso era novo, que eu admito que eu só topei com essa framework esse ano. E é interessante como a gente está descobrindo coisas, né, que a gente que não está no dia a dia aí, e, no entanto, já está rolando aí pelo mundo, e a gente não sabe. Então, esse framework, lógico que outras pessoas sabiam, e eu acabei descobrindo para outras pessoas, é assim que a gente vai. E agora vocês já sabem? Agora estou passando para vocês, quem não sabe passa a saber, e aí é assim que o conhecimento se espalha, né? Mas é um framework que possibilita você identificar situações, e não só identificar, mas também saber lidar com elas de acordo com o seu nível de complexidade, né? Ok? Então, é uma técnica que orienta e tenta mostrar para a gente como lidar com determinadas situações complexas, com as situações complexas que vêm pelo projeto. Então, assim, a princípio, esse framework, ele divide complexidade em 5 situações, né, em 5 tipos, né? Mas começa com 2, ele começa com uma divisão, né? Na verdade é 3, mas eu vou começar com 2. Ou ele são situações ordenadas, estão em ordem, tem uma certa ordem aqui nessa situação, ou estão fora de ordem, tá certo? Então, assim, são 4 quadrantes, e aí eu vou mostrar os quadrantes para vocês aqui no PowerPoint, que fica mais fácil. Estão acompanhando aí? Compartilhando. Vamos lá, vamos compartilhar a tela de novo. Então, eu tinha falado sobre isso, a tecnologia, hoje em dia, na verdade, a globalização e esses mercados interligados, além das mudanças culturais, eles alavancam muita complexidade. Mas vamos a gente já falou sobre isso, vamos ao framework. Então, assim,
quando eu olhei isso, isso me lembra um pouco do calendário maia, o dia 8, né? Ele começa e tem esse negócio que é uma estrela, na verdade, é uma estrela maia, e aí eu achei interessante. Mas, primeiro quadrante ali embaixo, chamado quadrante simples. Então, são as situações onde você tem... É simples de você resolver, né? E isso acontece com bastante frequência, a gente às vezes não reconhece, né? Mas tem projetos simples também, e tem partes simples em projetos mais complexos. Né? Tem o simples dentro do complexo. Exato, né? E tem o complexo dentro do simples. Né? Mas aí vamos por parte. Então, no simples, o que acontece? Você tem uma situação onde a causa e efeito são óbvias, né? E você tem uma melhor prática. Então, vamos dizer, falando em termos de projetos, você implantar uma metodologia, você, na verdade, seguir uma metodologia é simples. Né? Enfim, vamos dar um exemplo mais simples ainda, né? Fazer um bolo. Sim, fazer um bolo. É um projeto, né? Vamos dizer. Né? Vamos pensar assim. E aí, a receita do bolo é o plano. Para mim não é tão simples, não. Tem lá para mim um grau de complexidade, depende... da sua experiência, né? Então, a maturidade também influencia na facilidade. Mas, vamos dizer que você que não sabe fazer geral, se eu te der uma receita bem explicadinha, com um vídeo de como fazer, passo a passo. Aliás, hoje em dia está muito fácil fazer comida, né? Você vai no YouTube... Vou no YouTube e aí é só imitar. Aí você para... volta, enfim, não tem desculpa para você morrer de fome, né? Mas, enfim, vai lá você fazer seu bolo, você vai seguir a receita e vai lá, vai abrir os ovos, vai passar sem dúvida, vai misturar os ingredientes. É simples, concorda? Então, você sabe que se você fizer isso, você vai ter aqui a ação de causa e efeito, ela passa a ser óbvia, né? E aí você tem uma melhor forma de fazer o bolo, né? Tem uma melhor prática. Então, assim, quando não tem muita discussão, faz isso, papum, você nesse pessoal. Para a gente poder saber. O Natan está fazendo um comentário aqui, ó, projetos são sempre subjetivos e tornar conhecimento dessas ferramentas ajuda consideravelmente a reduzir as surpresas dos imprevistos. Tá certo. Mas só para saber se estamos bem, estamos ok com esse domínio do simples? Vocês estão vendo os slides aí, né? Vocês estão vendo a tela do slide. Então. Ó, o Getúlio dizendo que sim. Aí, quando você começa a complicar um pouquinho mais, a causa e efeito já não é tão óbvia, né? E você tem, assim, uma dificuldade maior de descobrir qual é o melhor caminho para percorrer, nós entramos no domínio do complicado. Então, como é que é o complicado? Complicado, você descobre a causa e efeito na medida que você começa a olhar o problema que está acontecendo, né? Então, você, em vez de categorizar ali embaixo, né, você faz o sentido da situação, no simples, só para voltar aqui, você categoriza as suas ações ali, agora eu vou bater o ovo, vou misturar a farinha de trigo, não sei o quê, e aí você vai e faz, se responde, né? Então, assim, esse é a tomada de decisão nesse processo simples. Já no complicado, você tem que fazer sentido da situação, vão ter várias sugestões de como resolver esse problema. Então, esse é o domínio dos especialistas, é aí que entram os consultores, os gerentes de projeto, ou então, na verdade, o gerente de projeto pede ajuda dos especialistas da prática do projeto, né? Porque o gerente de projeto não necessariamente tem que ser especialista no assunto que ele está gerenciando, mas ele vai ouvir os especialistas, né? E juntamente vão analisar qual é a melhor situação, qual é a melhor forma de reagir e vai responder. Então, você tem N formas de conseguir resolver aquele problema, não tem só a melhor prática. Então, a gente fala que isso aí é o domínio das boas práticas. Nenhum deles, especificamente, é melhor que o outro, podem ter várias formas de você, efetivamente, resolver a questão. Então, se eu quiser viajar para um lugar, eu tenho carro, eu tenho trem, eu tenho avião, eu tenho várias formas
de chegar lá, e cada um tem suas vantagens e desvantagens. Então, assim, o que é melhor? Não tem o melhor. Tem bom, tem várias boas práticas. Certo? Se você quer rapidez, você vai querer o avião, mas se você está querendo ir para São Paulo, na névoa, cada situação você vai ficar no aeroporto várias horas, se chover, então você quer garantir que você vai, o trem já é melhor, né? Mas não tem o trem bala. Enfim, você depende da situação que ele está ali no momento para poder escolher qual bom é o melhor. Né? Se você quer ter certeza que você vai chegar assim, de manhã cedo, não quer correr o risco de avião ser cancelado, o voo ser transferido, você pega um leito de noite, vai para São Paulo, chega lá às 6h30 da manhã. Tudo bem, você pode ter um acidente na estrada também, mas aí, enfim, é mais fácil de leito do que você confiar de que o primeiro voo para São Paulo não vai ser cancelado, não vai atrasar, né? Hoje em dia tem essas coisas. Então, o que é melhor? Depende da situação. Mas todas resolvem o problema de ir para São Paulo, né? Vamos dizer, do Rio para São Paulo, que eu estou falando que é geralmente o que acontece comigo. Então, é complicado, é apenas complicado. Você tem que ter mais elementos, não é óbvio, mas você descobre o caminho, normalmente com a ajuda de pessoas que têm mais conhecimento do que você sobre o assunto. Então, esse é o cenário. Vamos pensar. Em investimento de projetos, os processos, qual seria o processo que vocês acham que é complicado? A gente já falou que seguir o plano é simples, né? Vai lá e faz. O que seria complicado no gerenciar projetos? Vamos ver se... A gente, por favor, Alessandro, Charlie, Getúlio, tá? O pessoal que está online com a gente, o que seria complicado dentro do gerenciamento de projetos? Isso. Dentro dos processos. Dos processos. Ó, o Wender está comentando aqui, ó, e quando você descobre a complexidade numa etapa do projeto? Calma, vamos chegar lá. Estamos só introduzindo os domínios, depois a gente faz as... O que é complicado dentro dos processos aí do projeto? O Alessandro está pedindo para você soletrar novamente, Roberto, o framework, o nome. Tá, depois eu vou mostrar mais uma vez. Agora eu quero que você responda ao exercício, nada de fugir para outro assunto, não. Digam aí, pessoal, o que é complicado no projeto? Vamos participar. Ó, o Marcos já está dizendo que é a gestão das partes interessadas. Não, isso não é complicado, não. Isso é bem mais complicado. Isso tem outro nome. Isso é muito complicado. Esse é o próximo quadrante. Não é só complicado, é muito complicado. Olha, o Clécio está dizendo que são os recursos humanos. Também não. O pessoal está meio que numa unanimidade aqui. Partes interessadas, pessoas, recursos humanos. O Jorge Otávio está dizendo também as pessoas. Não. Pessoas não são complicadas. Muito complicadas. Elas são complexas. Né? Ó, o Alessandro já está dizendo, as mudanças. As mudanças, elas, dependendo da mudança, eu tenho que analisar qual é a mudança. Mas o que eu queria que vocês pensassem, assim, o que é complicado normalmente num gerenciamento de projetos? É o planejamento. Planejamento, ele normalmente não é simples, né? Porque você, como tem várias formas de você planejar um projeto, você geralmente tem que parar e pensar que é a melhor forma de fazer nesse caso, ou uma das formas que você acha que vai fazer. Então, você geralmente precisa da ajuda dos especialistas para fazer um bom planejamento. Você não pode fazer sozinho. Se fosse simples, você faria sozinho e pronto. É óbvio. Mas não é bem assim, né? Então, você precisa de ajuda. Mas também o planejamento é uma coisa mais técnica, né? Assim, é uma metodologia. Então, a gente tem que desenvolver uma metodologia. Para você desenvolver uma metodologia, é complicado, mas não é assim, né, tão problemático. Concorda comigo? Ó, a Ana está dizendo aqui que é seguir o cronograma também. Seguir o cronograma é simples. Basta seguir. Basta seguir, assim, na premissa que tudo dá certo. Tá? Se tudo der certo, é só seguir o cronograma. Se der errado, tem que mudar o cronograma. Porque você imagina assim, se você está seguindo o cronograma, seguindo o plano, você tem a competência para seguir, você foi escolhido porque sabe fazer. Então, fazer uma coisa que você sabe fazer, na hora que tem que fazer, é simples.
É só você fazer o que você já fez várias vezes. Nada complicado nisso. O complicado é você achar uma forma de resolver o problema. É você criar um método para você realizar as coisas. Então, isso é complicado. Você tem que descobrir o caminho. Mas dá para descobrir. Tá certo? Vamos para a próxima, que aí vocês vão entender a diferença. Então, assim, essa é a parte da ordem, né? Esse lado é o lado da ordem. Seguindo mais um, agora vamos entrar no domínio do complexo. E aí vocês vão sentir a diferença do que é complicado do que é complexo. No complexo, você só consegue descobrir a ligação da causa com o efeito quando você olha para trás, em retrospectiva. Você não consegue descobrir isso claramente no início, né? Então, assim, aí está o mundo das variabilidades, das mudanças, aí estão os stakeholders, a equipe, as pessoas, né? Pessoas são complexas. Plano não é pessoa, plano é a metodologia, é complicado. Então, dentro desse framework, o complexo ele tem uma outra pegada. Para você resolver o complexo, você não tem uma receita de bolo. Tá? Alguém já, por acaso, já lidou com 2 stakeholders iguais, de acordo com a sua receita? Aliás, tem gente que faz isso, né? E daí não consegue bons resultados, porque você age da mesma forma sempre, né? E aí, volta aí para mim. Então, só para a gente se ver de novo aqui, né? Por enquanto, a gente viu o simples, que é o feijão com arroz, faz e pum, tem ali, nada demais, segue. O complicado é descobrir qual é a melhor forma de você fazer, você precisa de especialistas, né? Você vai debater e vai achar um caminho, né, lógico. Então, nós estamos na parte da ordem. Agora, nós já vamos para outra parte da fora de ordem, né? Então, o complexo não tem uma ordem certa, não tem uma previsibilidade. Então, você pode lidar com uma pessoa hoje, amanhã ela está com outra cabeça. É muito mais difícil de você programar, de você conseguir. Quem é casado sabe, quem não é casado mais sabe também. Quem tem filhos, quem tem amigos, quem tem pai, mãe, chefe, stakeholders, né? Então, sabe que lidar com isso, lidar com pessoas, é muito difícil. Cada hora é uma hora. Você pode estar falando com uma pessoa alguma coisa, ele recebeu uma notícia, mudou totalmente, você já não pode usar a mesma estratégia. Aí o que você faz? Você experimenta uma nova coisa, você explora. Então, assim, para você sair daquela situação, para você, né, conseguir resultados, você tem que fazer uma experimentação. Então, esse é o processo de tomada de decisão. Você explora uma opção, faz sentido desse resultado, né? Assim, se é por aqui, se não é por ali, você tenta, né? E aí você depois responde e segue. Então, é uma outra forma de lidar, né? Uma outra forma de tomar decisão. E aí tem gente que não entende isso, né? E aí acontece, chama o especialista sempre. Né? Eu estou numa situação complexa, você não reconheceu que ela é complexa, e aí você tenta resolver ela com as ferramentas do complicado. Ou acha que tudo é simples, o que é outra coisa que a gente quer simplificar tudo, né? Então, a pessoa está chateada, dá uns cascudos nela e pronto, é simples, né? Ou então a pessoa veio, né, chorosa, passa lá um pito nela, que sai a frescura e pronto, segue adiante. Não dá para resolver o complexo usando a ferramenta para o complicado. Pois é, tem gente que tenta fazer isso. Por quê? Porque não tem muita abrangência, não tem muita flexibilidade de lidar com a situação. Então, a pessoa já é mais estreitinha, né? Então, assim, o que nós não podemos ser estreitos? Então, nos grandes projetos, nós temos que ser muito mais, né, conscientes de como agir em cada situação. Tá certo? Vocês conseguiram entender a diferença? Sim? O pessoal está prestando bastante atenção aí. Então, assim, na complexidade, o que a gente vê? Você está lá seguindo o teu cronograma simplesmente. Aí acontece alguma coisa que você não previu. Não é? Aí ele se tornou complexo. Por quê?
você não tinha preparo para isso antes, de repente ou tornou-se complicado também. Então, você tem que avaliar. Se é só uma variável que você não sabe lidar ainda no momento, mas você chama alguém e aí ele já conhece aquela situação e replaneja, você acabou de ir para o complicado. Aí depois voltou a ser simples, porque o novo plano foi feito e você agora sabe lidar com aquilo. Sim. Entendeu? Agora, quando é uma coisa que você, de repente, não consegue enxergar a solução, né, chamar especialista não vai adiantar, e você precisa experimentar qual vai ser, por onde que você vai resolver aquilo, você está numa situação complexa. Vamos ver a última antes de a gente continuar? Que aí a gente já mata os 4 e pode conversar mais à vontade. Olha, o Natan dizendo, minha conclusão sobre complicado e complexo nesse contexto ele já vai dizer já o que ele acha. Enquanto o Natan fala, vamos para o caótico, que é o... Uau! que é o último da desordem, né? Aí, assim, fora de ordem. Então, a gente, no caótico e complexo, você está meio com as coisas fora de ordem mesmo, né? E enquanto no complexo você vai explorando e as práticas vão emergindo, ou seja, as soluções aparecem na medida que você explora, ela não está na cabeça de um especialista esperando ser consultado, né? Mas ela aparece... Elas vão surgindo. Vão surgindo, né? E essa é a característica do complexo. No caótico, a coisa é mais feia. É algo que... No caótico, você não tem mínima noção da causa e efeito, imprevisível, e você tem que sair dessa situação o mais rápido possível. Né? Então, o caótico é o caos. O que é ficar no caos? Não dá para ficar no caos. Né? E a gente enfrenta caos em vários momentos da vida, né? Não só em projetos. Mas em projetos, quando acontece o quê? Uma crise, por exemplo, acontece uma... O que é crise? O que vocês acham que é crise? Vamos ouvir a definição de... Coloquem aí para a gente. Vocês acham que é crise? O Natânia está colocando aqui ainda para a gente. O Clécio, você perguntou se eles estavam entendendo. Está dizendo perfeito. E o que vocês acham que é crise? Bom, pessoal, nós já estamos aí com 40 minutos aí de live, né? O tempo passa rápido mesmo. Mais uns 10 minutinhos a gente mata. O que vocês acham que é crise? Existem vários tipos de definição para crise, né? Ou não? Tem, mas me dá uma aí, eu vou te dar uma que eu já pesquisei bastante, inclusive parte da minha dissertação de mestrado foi justamente em momentos de mudança em megaprojetos. Então, quando você está num estado normal, status quo, e aí acontece alguma mudança, você tem uma ruptura. Uhum. Essa ruptura tem toda uma dinâmica, né? E ela pode desencadear numa crise ou não. Né? Então, é uma definição de crise, gente. Olha, a Priscila está dizendo que é uma situação indesejada. O Marcelo já está dizendo que crise é chegar a um ponto em que sua entrega não consegue ser validada. O Jorge está dizendo que mudanças no cenário político e econômico. A Meg, instabilidade e incerteza. Vamos lá, volta aqui. Vamos lá. Crise. Realmente é indesejável, tá certo? O ambiente de estabilidade econômica, nós estamos numa crise, né? Agora, por que nós estamos numa crise econômica, né? Aí vem a definição da crise. Por que a gente está num período de crise? Então, crise, né, não é nem na minha visão, na visão que eu já busquei na literatura, que eu concordo, tomei para mim. Sim. Crise é alguma situação de mudança, só que você não tem nenhuma condição de lidar com a situação. Você não está preparado para lidar com aquela situação. Com essa mudança. Então, assim, se acontece alguma coisa e eu não sei o que fazer, eu não tenho ferramenta, não tenho repertório, eu fico em crise. Eu não tenho para onde sair, eu não sei o que eu faço. Quando você não sabe o que você faz, você está em crise. Agora, aquela situação acontecendo para uma pessoa mais madura, mais vivida, ele não vai entrar em crise nenhuma, porque ele já conhece o que fazer daquela situação fácil. Então, a crise é situacional, para começar, né? Uma crise para você pode não ser crise para o outro. Então, assim, a situação econômica é crise porque ninguém sabe o que faz, né?
O governo não sabe o que faz, a oposição, cada um fala uma coisa, mas se soubessem a resposta, a gente sairia da crise, né? Então, quem sabe da resposta não é ouvido, né? Mas, enfim, aí continua a crise, porque o sistema não responde à situação que se apresenta, né? Ele não consegue responder. Então, só para deixar isso bem claro, o incêndio, se pegasse fogo aqui agora, seria uma crise ou não? Né? Se eu não souber resolver... Então, essa é a diferença. Se eu tenho pessoal treinado, tem extintor, já tem metodologia, começou o incêndio, sem pânico, pega o extintor, vai, apaga o foco do incêndio, você vai perder um prejuízo. Pode gerar uma crise se você não tiver o recurso para repor, mas a crise do incêndio não existiu. Existiu uma emergência. A emergência é algo que você tem que atender no momento imediato, mas não necessariamente é uma crise. Agora, se você não sabe fazer com fogo, entra em desespero, entra em pânico, e aí você não sabe sair do lugar, você se joga pela janela, você entrou em crise. Então, a crise, eu posso dizer que ela está dentro do caótico. O caótico ele se instala em crises, né? Com certeza. Né? Então, a melhor forma de identificar assim, um momento caótico é quando você está numa certa crise. E aí, o caos, você tem que fazer alguma coisa para sair de lá. Então, esse é a questão aqui. Se vocês repararem aqui no caos, você tem que sair, agir primeiro, depois você vê o que acontece. Você age para sair dali. Não tem tempo de planejar, não tem reflexão, não tem que chamar especialista, não tem tempo para nada, não. Você tem que tomar uma decisão, você tem que agir. Essa ação vai te levar para algum lugar. A diferença é fora do caos. Então, assim, a tua ideia é migrar ou para cima, do complexo, ou para o simples. Quer ver uma situação que você migra do caótico para o simples? Por exemplo. A gente já viveu isso, né? Assim, talvez não tanto assim, mas em alguns países, você tem aquela, né, guerra civil, turbulência total ali, no caos, fora de ordem, né? E aí vem um militar, pum, ou do país ou de outro país, né? Mas alguém vem à força e controla a situação. Não deixa você sair de casa, implanta, né, toque de recolher, não deixa vocês se reunirem e, pum, botou regra. Tornou simples a vida. Diz que ia ser boa. Mas, independente de ser bom ou ruim. Mas saiu do caos. Saiu do caos. Acabou aquela, né, vandalismo, botou ordem de novo. Uma ação, né? Através de uma ação, agiu. Isso. Agora, depois que você eliminou o caos, aí você vê o que você vai fazer. Você não precisa... O perigo é você eliminar o caos e permanecer com aquela solução. Mudar de caos. Ou seja, virou uma ditadura militar. Mas se você colocasse a ordem para evitar mortes, para evitar o caos, né? Evitar a bagunça, e depois, bom, vamos discutir, vamos ver a solução, seria interessante. O problema é que as pessoas tendem a gostar da brincadeira da força, né? Mas a ação aqui, no caso da liderança, é necessário você agir. O líder que fica parado no caos morre. E a equipe toda dele morre junto, né? Então, em ações militares, que vida ou morte toda hora, né? Assim, guerra, é caos. Você está numa guerra, é o quê? É caos, cara. Você tem que sair daquele caos. Você tem que, de alguma forma, estabelecer ações para possa responder essa situação e virar complexo, né? Ou simples. Ok? Então, o último domínio aqui, que eu quero falar, é o da desordem, que fica no meio. Então, eu tenho ordem, eu tenho fora de ordem, tenho a desordem. Essa desordem é o limbo, né? Como se diz assim. Ou seja, se você está na desordem é porque você não tem ideia de qual dessas 4 situações é que você se encontra. A coisa vem de tal modo que você está perdido. Então, você está nesse ponto de desordem aí. O que você tem que fazer? É o pior caso. Você tem que sair da desordem. Porque se você não identifica qual é a situação, você não sabe agir. Você pode se identificar que você está no caos, mas ser incompetente para sair dele. Aí é uma questão sua de falta de, né, liderança, falta de habilidade. Você pode estar numa área complexa, explorando e tal, ficar paralisado ali, não sabe o que fazer, né? Mas, enfim. Agora, em desordem, você nem sabe onde você está. Geralmente,
quando acontece isso, é porque você tem situações que você tem que quebrar ela em situações menores. Ou seja, você tem a mistura de domínios num só momento. Você saber identificar qual que você tem que agir. Por exemplo, se você está numa crise, mas, ao mesmo tempo, você tem que continuar tocando o barco, né, o business as usual, né? Ou seja, eu estouro uma crise na empresa, né, tem um problema aí, empresa farmacêutica, vamos lá, tem um problema com um remédio, mata as pessoas, vai para a imprensa, crise, tá certo? E aí, o CEO lá, no caso, tem que lidar com a crise, junto à imprensa imediatamente, né, está numa situação caótica. Você tem que, ao mesmo tempo, continuar tocando a empresa, ela precisa, o dia a dia dela, porque ela continua tendo que pagar as contas, os funcionários têm que trabalhar, e tocar o dia a dia da empresa, vamos dizer que é simples, né? Você tem já um protocolo. Ela anda sozinha, né? As pessoas sabem o que tem que fazer no seu trabalho do dia a dia. Então, assim, como você tem que lidar com situações de pós-crise ali, que é mais complexo, e aí você também pode ter que chamar especialistas para ver o que você vai fazer em relação ao remédio, que é complicado. Vira complicado. Né? Então, você pode ter os 4 domínios juntos no mesmo momento. E aí, assim, se você não conseguir fazer esse desmembramento, você fica naquela desordem, você fica desorientado. Né? Então, assim, moral da história, encerrando aqui para não virar uma oficina, né? Enquanto o Roberto conclui, vão deixando para a gente aqui no chat os comentários de vocês, se quiserem fazer mais algum comentário, perguntar alguma coisa, vamos participar aqui no chat, que aí já o Roberto já tem, o Clécio já está comentando aqui também, o Hamilton. E a moral da história? A moral da história é que, assim, para usar bem esse framework, você tem que entender que você tem que migrar de domínios para domínios. É normal a migração, né? Então, você controla a migração, ela vai para um lado, né? Ou vai para o outro. E é lógico que cada migração dessa tem mais coisa para discutir, aí tem que fazer uma oficina, mas, assim, acho que deu para ter uma noção para vocês de como é que você trabalha nisso, né? Então, esse aqui é um desenho que tem na internet bem interessante, né, do framework. Está aqui escrito Cynefin. Então, para quem quer saber, CYNEFIN. Em resumo, esse é o Cynefin Framework, de um modelo de complexidade, um modelo também que chama de fazer sentido, você entender as situações, e é um auxílio muito grande para líderes, gestores, enfim, quem tiver algum cargo de responsabilidade e tiver tomado decisão para fazer, pode agora se guiar um pouco nesse entendimento. É sempre bom a gente entender o que acontece conosco, né? Olha, o Clécio está fazendo uma pergunta aqui. Em projetos, crise é você mudar de fornecedor no meio da execução, onde uma crise já está rolando e você precisa tomar uma atitude? Bom, se você muda de fornecedor, você não tem outra solução, não sabe o que fazer, não está preparado para lidar com isso, é crise, você está no caos. Agora, você pode mudar de fornecedor e botar um outro melhor e continuar trabalhando, sem crise nenhuma. Então, assim, o fato de mudar de fornecedor não é o que caracteriza a crise. O que caracteriza a crise é você se encontrar numa situação onde você não sabe o que fazer. Você não tem repertório para reagir àquilo ali. E dá para evitar entrar numa situação dessa, Roberto, de não saber o que fazer? De entrar dá para minimizar o caos, a chance de você entrar no caos? Porque justamente o caos se dá quando você desconhece o que fazer, né? Então, como é que você minimiza as chances de entrar em crise toda hora? É você cercar de bons profissionais, cercar de gente experiente, amadurecer a sua equipe, você continuar estudando, você entender, né, quanto mais conhecimento, mais experiência, mais vivência você tem, mais você tem repertório para reagir a situações. É que nem a criança que não viveu nada, não tem nada, né, não sabe nada, ela se apavora rapidinho, entra em pânico, né, entra em crise. Então, assim, já a pessoa mais velha, ela tem mais preparo, para ela entrar em crise, tem que ser algo que ela nunca tenha visto antes, e que ela não tenha noção de como resolver. Aí ela entra em crise.
Então, as crises existenciais é porque, assim, nunca, de repente, uma pessoa muito culta e tudo, mas nunca teve exploração de espiritualidade, ou autoconhecimento, e aí, naquela área, ela é totalmente leiga. Então, assim, a maturidade ele varia de assunto, né? De área. Eu posso ser pós-doutorado numa técnica e não saber dirigir. Se eu não sei dirigir, bota um carro na minha mão e eu vou estar em crise. O cara vai estar assim, caramba, o que eu faço? Me larga isso aqui, eu não tenho medo de carro. No entanto, o cara, em outra área, o cara dá show. Então, assim, ninguém é perfeito em tudo, bom em tudo, sabe tudo. Então, sempre vai ter uma área onde a pessoa está propenso a entrar em crise, né? E aí, o que você faz? Você se reúne com mais gente, né? Então, pessoas com diferentes backgrounds, diversidade na equipe, você pode ter uma resposta mais rápida, né? E o Natan está dizendo aqui que complicado é algo previsível e o complexo é um imprevisível. Sim, assim, bem simplificado. Bem resumida. Né? Você é um simplificador, né? Você acha que ele gosta de simplificar tudo. Se você botar nesse ponto, passou a ser simples. Passou a ser simples. Não é? Bom, é só ver se tem previsibilidade ou não, que aí é isso um ou outro. Não é tão simples assim, mas se você simplificar demais, virou simples, nem complicado, nem complexo. Olha, o Clécio está dizendo que vai explorar esse framework. O Jorge Otávio está dizendo que, para ele, o framework é um tema novo, muito interessante e a ser trabalhado e explorado. Parabéns, obrigado. O Wender também está dizendo parabéns, excelente. O Tarcísio está dizendo bem esclarecedor, Roberto, parabéns. Bem, pessoal, a gente vai chegando ao final da nossa transmissão de hoje, do nosso Papo Certo. Muito bacana ter esse tempinho com você aqui, Roberto. E só lembrando, Orange Friday da Project Lab vai até a meia-noite de hoje. Não tem prorrogação, porque quem conhece sabe que é uma coisa meio de maluco que a gente está fazendo hoje aí, que está no site, que está no ar. Então é só hoje para ajudar quem quer ser PMP ainda na 5ª edição, para ajudar quem quer iniciar a carreira de gerenciamento de projetos, ou até para você que já é PMP e não quer passar por muitos momentos de caos ou de situações muito complexas, né? Mas de repente fazer uma outra certificação e continuar amadurecendo, continuar ganhando conhecimento, tá? Eu acho que a certificação PMP hoje é a melhor referência de competência, né? Eu não estou dizendo que o PMP é o melhor gerente de projeto, não. Não é isso. Tem muito PMP aí que deixa a desejar, mas tem muitos que não são PMPs fantásticos, excelentes. Tá. Mas, para você saber isso, você tem que conhecer a pessoa bem. Você tem que ver o histórico, ter trabalhado com ela, não sei o quê. Então, mas para quem não te conhece, ele vai precisar de uma referência externa, né? Então, assim, ou então conhecer muitos seus amigos, e aí todo mundo falar bem de você, ele já vai ficar tendencioso a achar que você é bom, mas manda teu currículo, né? Então, assim, aí você vai ver o que você estudou, qual é o teu background, o que você já fez, porque falar de você bem é ótimo, mas, né, eu quero ver mais elementos, né, evidência. Né? E aí, em termos de, hoje no mundo ocidental, vamos dizer assim, até acho que no Oriente agora está crescendo bastante, o PMI cresceu muito lá, mas é a certificação que atesta que você é um profissional de gestão de projetos. E aí, quanto mais turmas, assim, muita gente que, na verdade, trabalha com outras metodologias, outras coisas, e talvez nem chegue a gerenciar projetos de grande porte, para o qual o PMP está preparado. Mas, mesmo assim, é importante tirar a certificação só para poder lhe dizer que ele é profissional de projetos. Interessante, né? Isso é uma percepção de mercado, não é técnico. Né? Então, se você quer trabalhar com projetos, em algum momento, ser levado a sério, você, sendo PMP, você já tem, pelo menos é o default. Se você não é PMP, você tem que ter muita outra coisa assim, muito especial para poder mostrar que você é um profissional de projetos. Ou até mesmo se você não tem, e aí já respondendo a pergunta do Hamilton, né, que ele fez aqui agora, ou até mesmo se você não tem tanta bagagem assim com gerenciamento de projetos, mais de 4.500 horas, 3, 5 anos de experiência liderando projetos, né? Está começando agora, mas já tem alguma experiência, pode fazer a certificação
CAPM, né? Que é a certificação para o gerente de projetos ali mais iniciante. Né? É um caminho intermediário, quer dizer, se você vai participar de um projeto, você pelo menos tem lá o CAPM, o gerente de projeto fala assim, pô, esse cara vai me ajudar bastante, porque já falamos a mesma linguagem. Então, você acaba ganhando um papel de maior destaque na equipe. Né? E se você está gerenciando seus primeiros projetos menores, te dá uma segurança própria de você saber que tem um arcabouço ali de práticas que você pode utilizar. Né? Então, assim, não são melhores práticas ainda, não são boas práticas, né? Ou seja, está naquele domínio de síntese complicado. Né? Mas são recursos. Né? Agora, tem outras certificações, tem o Prince 2, que é bem popular na Inglaterra, onde foi criado, um pouco da Europa, né, reconhece, mas aqui no Brasil está ganhando terreno, mas comparado com o PVP, ainda não está bem longe. Bem longe. Né? Bom, pessoal, muito obrigado pela participação, pela presença de todos vocês. Fiquem ligados aí nos eventos do Cubo do Conhecimento, lá em cubodoconhecimento.com.br, nas nossas redes sociais. Assine o Cubo do Conhecimento. Assine o Cubo do Conhecimento. Vem para cá, para esse lado do muro, né? E aí tem os benefícios, e a gente vai preparando várias coisas boas para quem é assinante. Tem lá o WhatsApp de assinante, que a gente faz o network. Tem um grupo de WhatsApp muito legal para os assinantes do Cubo do Conhecimento, fora vários outros. Nesse grupo já. Fora participar dos eventos com certificado, com PDU, né? Interagir mais nos eventos. Bom, um grande abraço a todos. Fiquem ligados na nossa Orange Friday e até a próxima. Bom trabalho para vocês. Tchau, tchau.